Paulo, tudo bem? Boa noite, Leide, tudo bem? Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar nossa live já já. Bom que vocês estão aqui. Quem chegou aí já conhece, bora conversar, que eu sei que vocês estão me ouvindo bem. Tá baixo? Melhorou? Vê se melhorou aí. Oi. O áudio tá melhor agora? Ah, que bom. Roma já está aí, que ótimo. Sejam bem-vindos. Eu sou Chico Cláudio, nós vamos estrear o nosso Bora Conversar pela primeira vez online. Espero que vocês curtam. Muitos de vocês já estiveram presentes em nossa edição presencial, tanto aqui em Salvador como em Recife. E é uma ótima oportunidade agora de nós estarmos juntos nesse processo online. Que pena que eu vou ter que ficar com esse microfone assim, que não era a minha intenção, mas em outro momento eu troco o fone. Que bom que está em formato de live, né? Porque sempre teve gente que pediu para participar, sempre quis participar, mas não teve oportunidade porque era presencial, né? Mas que bom, é o lado positivo, né, do Covid. Sejam bem-vindos, vão ser chegando aí. O Bora Conversar, ele teve algumas edições, na verdade muitas edições, fez um ano de aniversário esse ano, aqui em Salvador, fizemos 2 edições em Recife e foram edições maravilhosas. Solidão foi um dos temas que nós trabalhamos há alguns meses atrás. E nós vamos repetir porque foi um dos temas que fez muito sucesso na época. Então não é só solidão por causa desse momento, mas é por causa também de ser um tema que foi muito comentado e muito solicitado. Tá bom? Já eu vou convidar a nossa convidada da noite, que é Roma Júlia, vai bater um papo aqui com a gente hoje sobre o processo da solidão. Fê, seja bem-vinda. Iramaia também, a outros meios. A outros meios é que faz todos esses posts lindos que vocês veem aí na nossa página que estreou semana passada. É tudo uma produção maravilhosa do Outros Meios, tá bom? E Gustavo Bezerra aqui comigo teve a iniciativa de criar o Bora Conversar há um ano atrás, tá bom? Bem-vindos ao pessoal de São Paulo, ao pessoal de Salvador, ao pessoal de Pernambuco, cidade que eu amo, adoro. Oi, Arilene, tudo bem? Um beijão para você. Seja bem-vinda. Que bom que você veio, que você entrou participando. Bem, eu vou chamar a Roma para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre solidão e falar um pouco mais para vocês do Bora Conversar, tá bom? É interessante que vocês falem um pouco do que é que vocês pensam sobre solidão. O que é que vocês pensam, qual a opinião de vocês, o que é que vocês acham sobre a solidão, se vocês gostam ou não gostam da solidão. Obrigado pelo abraço, Glebson. Que bom que você está aqui. Nancy, que bom que você também está aqui. Neto, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro Bora Conversar online. O Bora Conversar, ele nasceu aqui em Salvador. Foi um convite, na verdade, o Ravel Café, junto com Lady Aurora em Recife, são nossos parceiros. E Selma, que é a fundadora do Bora Conversar, ela nos convidou um dia pensando em fazermos uma atividade aqui no café, aqui em Salvador. E foi aí que nasceu o Bora Conversar. O primeiro tema foi ano passado, em fevereiro, sobre morte. Roma, seja bem-vinda. Olá, boa Tudo noite, bem? né? Tudo jóia, Toda sim, que linda, como contigo. sempre, tudo em paz, Obrigada. tudo tranquilo. Que coisa boa, que bom Pois encontrar é, vocês aqui, minha gente.
Que bom e que bom você que participou do Bora presencial e agora vai participar do Bora online, né? Tendo essa Pois é, possibilidade, essa oportunidade de participar online. Eu vou apresentar total. um pouco Roma para vocês, depois ela vai falar um pouco aí sobre a solidão para a gente. Volto a reforçar que é importante que vocês coloquem os comentários de vocês e as perguntas também, para que a gente possa discutir, que é um bate-papo que nós vamos ter aqui. Roma é pedagoga, contadora de histórias, produtora cultural. Tem se dedicado à construção, às construções pedagógicas de boas práticas educacionais e à gestão cultural. Articuladora de projetos e intercâmbio culturais, além de cuidar do projeto Histórias do Meu Povo e organizar o evento Mulheres Negras na Literatura Pernambucana desde 2018. Roma é uma pessoa que adora o Carnaval de Pernambuco e ela se recusa, pelo menos até esse momento, a conhecer o Carnaval de Salvador. Tem uma paixão imensa pelo Carnaval de Pernambuco. Fora desse estágio que nós estamos vivendo agora do Covid, você pode encontrar Roma na Mamed, em Recife, que é uma rua super baladeira, e na Bodega do Véio, um bar icônico, maravilhoso de Recife. Além disso, Roma é uma pessoa que sabe tocar pandeiro como ninguém e é a pessoa que deu o nome Bora Conversar. Este nome Bora Conversar foi uma ideia dela e nós somos muito gratos aí, temos essa parceria, querendo dizer ou não, com Roma. Roma é com você, vamos falar sobre solidão. Vamos lá, um tema até um pouco difícil no contexto que estamos, né? Eu vou acrescentar só mais um roteiro nessa ida dos bares de Recife, que é o Bar de Cessa, que é um bar de Camaragibe, né? É um encontro cultural também que acontece na nossa cidade. E acaba que, com o passar do tempo, a gente, camaragibense, vai muito para Recife, né? Em busca das articulações, das sociais, em busca desse bar, né? Mas aí eu acho que com o passar do tempo, nós começamos a ficar solitários na cidade de Camaragibe e começamos a nos reunir, né? Lá em Cessa, né? Cessa Pubs é o nosso point aqui em Camaragibe. E foi muito pensando nisso, né? De estar próximo de casa, estar consumindo também, né? Nos bares e restaurantes da cidade. Bem, solidão. Solidão, ela está aí presente em muitas músicas, né? Da MPB, em várias situações se tem a solidão. Mas eu não sei nem por onde começar, né? A pensar agora no que é solidão nesse contexto. Por isso, eu acho que eu vou falar um pouco dessa solidão para além desse contexto. Sim, importante. Porque acho que a gente está vivendo tanto esse contexto que é bom a gente também ter outros áreas. Sim, né? concordo com você. Até mesmo porque o tema solidão, como eu estava falando, foi um tema que teve muito sucesso no Bora Conversar, quando nós nem sonhávamos em ver o que a gente está vivendo. Porque é um tema que é muito comum, então acho que vale a pena. Você está bebendo o quê? As nossas convidadas foram convidadas a trazer uma bebidinha. Você está bebendo o quê? Esta é água. Água. Na caneca da minha cidade, né? Na Galeria Camaragibense. Mas, eu sou bem Camaragibe, né? Total. Mas a bebida que eu trouxe hoje foi essa aqui. Essa é a caipirinha. Pensando nesse consumo, né? Do consumo na nossa cidade, no nosso bairro. É engraçado, às vezes, as pessoas falarem um pouco disso, que geralmente a gente faz naturalmente e nem percebe, né? Vai consumindo daqui do vizinho, dali, do conhecido, da pessoa que estudou com você na escola. E essa caipirinha eu gosto muito, porque é uma caipirinha feita nos Peitinhos Jardim Primavera. Os Peitinhos levam o nome do meu bairro, Jardim Primavera. E essa caipirinha, ela vem nesses potes enormes. É uma delícia, pouco açúcar. Feita com muito cuidado, com muito carinho. E a família, né, que hoje que toca o Espetinho Jardim Primavera, eles também estão se reinventando para poder sobreviver. Então, eles estão fazendo delivery. Nossa. Então, quem tiver em Jardim Primavera, quiser uma caipirinha maravilhosa, pode ir lá no Espetinho da Primavera que vai encontrar. Estou aqui com esse canudo de plástico, um absurdo, mas eu não encontrei o meu canudo, enfim.
Então, a gente vai brindar hoje com essa caipirinha feita por essa família incrível. E a caipirinha ajuda nesse processo de solidão ou ela é um perigo na solidão? Depende de quem está tomando a caipirinha, né? Depende de muita coisa. Essa caipirinha para Roma é ótima. Depois de um dia cansada, de ter muito trabalho, porque às vezes o trabalho aumentou, né? Sobretudo para nós mulheres, que às vezes precisamos colocar outras atividades além da casa, comida, afazeres, o trabalho. Então, às vezes, ter uma caipirinha no final do dia te ajuda a refrescar mesmo, né? Nesse calor de Recife, de Camaragibe. Além de ajudar nessa coisa mesmo de você. Porque, por exemplo, eu mesmo tinha um ritmo de na sexta-feira ir ao bar, né? E agora que não tem esse bar, né? Então, vou deixar de brincar, vou deixar de curtir, vou deixar de conversar com os meus amigos, porque eu não posso ir num bar, de jeito nenhum. Antes da pandemia, eu sempre brincava com os meus amigos. Tu toma uma daí, que eu tomo uma daqui. Porque assim a gente consegue interagir. É possível, né? Interagir por via videoconferência, enfim. Então, por outro lado, eu também vejo que tem um grupo muito grande de homens e de mulheres que estão alcoolistas já. Então, nesse nível, a gente precisa pensar se de fato essa bebida é uma bebida aconselhável no momento. Pensando um pouco no processo da solidão, né, da minha solidão ou da solidão de algumas mulheres, ela vem nos resgatar e nos levar, nos suspender um pouquinho dessa realidade e que a gente possa se refrescar interiormente também, sabe? Eu acho que parte muito desse contexto do já vivido, né? Então a gente já tomava caipirinha, então agora não vai tomar? Vamos tomar caipirinha sim, vamos sim. Mas o tema solidão, Chico, quando chegou a mim, por Gustavo, eu fiquei muito pensativa, né, do que seria a solidão. Eu vivenciei a solidão desde a infância. E isso não é estatística só minha, né? Não é uma história só minha. Essa solidão tem um recorte de raça, de gênero, né? Ela tem um recorte. Então, nós temos aí um índice altíssimo de meninas negras, de crianças negras, meninas negras, que brincam só. Então, eu fui uma dessas crianças de meninas negras que brincavam só. Ou brincava da brincadeira do amigo para não deixar de interagir, né? Então, nossa voz, muitas vezes, eram silenciadas dentro do processo da brincadeira, porque a gente precisa submeter a brincadeira do outro para ser parte da brincadeira. Então, claro, é nítido que existem vários contextos que as meninas negras encontram seus pares, em geral outras meninas negras, e conseguem vencer esses enfrentamentos juntas. Um ponto que eu trouxe na época que fizemos essa conversa presencialmente foi a questão do brinquedo, né? A menina negra, sobretudo nos anos 80, 90, ela tinha menos acesso ao brinquedo, como até hoje é. Então, quem brinca com o quê? Com brinquedo. Quem tem um brinquedo é quem manda na brincadeira. Sim. Então, tudo isso, né, favorece o afastamento da menina se reconhecer enquanto negra, de entender por que ela está sozinha. Outro ponto muito crucial eram as bonecas. Eu tinha uma boneca, eu lembro muito de uma cena, brincando com minha prima, que a minha boneca era branca. E ela dizia que aquele bebê não era meu, que eu tinha roubado o bebê. Aí eu dizia, não, é porque o pai dela é branco. Ou seja, a gente já tinha uma projeção que só poderia ter um filho com um homem, né? Ou com um par preto, ou branco. E não preto. Né? Então, tinha isso. E também um outro ponto que é dentro disso, mas um pouco mais aprofundado, que é do seguinte. De quanto a menina negra, ela
se submete a imaginários fechados nessa época, né? Fecham o seu imaginário e prospecta só um homem branco, né, como parceiro, ou só um homem como parceiro, né? Não se projeta mulher como parceira, não se projeta homem preto como parceiro. E um outro ponto é como a gente consegue trazer essa coisa da mulher negra para a vida adulta, né? Como é que a gente leva essas memórias, né, infantis, né, esses treinamentos infantis para a vida adulta. É Então a mulher... interessante, Roma, desculpe te interromper, que esse processo é um processo velado, né? Não é consciente. Hoje a coisa está muito mais consciente, então é muito mais tranquilo a gente criar nossos filhos com esse tipo de consciência, mas naquele momento aquilo não era consciência. Então a pessoa introjeta essa realidade e vive uma solidão que ela não entende muito bem e termina crescendo com essa coisa ali meio incômoda, né, sem entender muito bem o que está acontecendo. Né? Então, mas eu fiz muita terapia para poder entender esse contexto, né? Então veja também a importância da terapia na vida da criança, né? Então, quando chega aí 12 anos de idade, eu tenho aí, tipo, uma quantidade, né, de assuntos pendentes tão fortes que eu começo a fazer terapia semanalmente para poder organizar o que estava dentro de mim. Porque eu não me via contemplada nos espaços sociais que eu estava vivendo. Então, eu não me sentia parte da igreja que queria um cabelo alisado, que eu achava horroroso, né? Ou porque eu não tinha dinheiro suficiente para fazer a escova certa, o relaxamento certo. Então, eu também era parte diferente dentro desse contexto. Ou na escola, né? Ou na minha rua. Então, não que não tivesse outros pares pretos, mas eu estava dentro de um contexto onde a maioria que estava ao meu redor eram homens, tanto na escola quanto na minha casa. Eram maioria homens, e eu não conseguia, de certa forma, me encontrar com pares, me encontrar com amigos. Então, eu arrasto a solidão da amizade até a vida adulta. É muito engraçado, porque hoje eu tenho muitos amigos, eu fico, minha gente, como é possível? Na infância, eu não ter tantos amigos assim. Claro que eu tenho amigos de infância, é óbvio que eu tenho amigos de infância, mas são amigos que estavam dentro de um contexto já mais estruturado e tal. Então, a vida adulta também me trouxe menos solidão. Eu acho que eu vivi mais solidão na infância do que na vida adulta. E a solidão na vida adulta, às vezes, a gente leva muito para o lado do namoro, do casamento, né? Essa coisa de estar só sem um par, sem um parceiro ou parceira. E aí, esta já é outra seara, porque se a gente não se ama, se a gente não se quer, se a gente não se basta, nós também vamos sair à procura de alguém que nos complete, um vazio que existe dentro de nós. E aí a gente precisa perceber que tem a música lá, né? É impossível ser feliz sozinho. Mas a felicidade está em muitas coisas, né? A felicidade não está só num par, num parceiro. Hoje eu paro para pensar na quantidade, porque de onde eu estou eu consigo ter uma visão da parte mais pobre do meu bairro. E eu olho hoje para essas casas e eu penso quantas mulheres negras estão hoje sozinhas dentro das suas casas, precisando dar conta, né, nesse momento. E também paro para pensar quantas mulheres negras estão sozinhas, lutando para sobreviver e estão bem melhores do que se estivessem acompanhadas. Porque a mulher negra também entra numa outra estatística do abandono, né? Mães solteiras, mães que têm aí um legado de negligência por parte dos seus companheiros e companheiras. Então também tem esse ponto que a gente precisa, é um recorte que a gente precisa falar sobre isso. Comentaram aqui, Soraya comentou assim, hoje é mais acessível, mas ainda não é fácil esse processo, né? Ela traz ainda uma certa dificuldade em lidar com esse processo no dia de hoje. Como é que você enxerga hoje, apesar de tanto acesso, de tanta comunicação sobre a questão, inclusive com essa temática da solidão da mulher negra?
Como é que você enxerga ainda essa dificuldade hoje? Olha, estamos longe de resolvê-la, mas eu acho que é possível resolvê-la. A escola tem um papel fundamental nesse processo. Enquanto pedagoga e mulher preta, eu percebo que existem estratégias pedagógicas que podem aproximar as crianças, que pode trazer um senso de responsabilidade do grupo com relação ao outro. Então, por exemplo, eu tenho uma experiência acho que um caso, né? Uma experiência que aconteceu no Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo, onde eu desenvolvo alguns trabalhos, onde numa sala, em um ano, só tinha meninos na sala. E só tinha uma menina negra, fora dos padrões estéticos, tanto da branquitude quanto da mulher negra, porque também temos uma estética firmada e fechada para uma mulher negra, né? Então a Sim, mulher com negra é certeza. bonita quando ela se aproxima da globeleza, né? Daquela beleza da globeleza. Por isso, por exemplo, eu passo por muitos lugares, porque a minha pigmentação é mais clara, porque meu cabelo é crespo, mas não é o crespo mais fechado, ele tem uns cachos que abrem. Então, tudo isso, corporealmente falando, eu tenho uma estrutura corporal aceitável para uma mulher negra. Então, eu passo por muita coisa sem sofrer muita coisa, sem sofrer algumas coisas. Outro ponto é você falar de uma menina negra, gorda, com o cabelo crespo, fechado e cortado como um corte que você percebe que não foi com tanto cuidado. Uhum. Então, neste caso, precisou-se primeiro ter um olhar diferenciado para aquela turma, né? Se essa turma acolhe essa menina, ela vai ser uma rainha dentro dessa turma, mas se ela não se sentir inserida, ela vai embora. Então, quais são as estratégias pedagógicas de inclusão da criança negra ou da mulher negra dentro da sala de aula? Então, apesar das estatísticas hoje dizerem que o homem negro sai primeiro da escola do que a menina negra, a gente está falando de que menina negra também, né? Que pigmentação é essa que a gente está falando? Então, as meninas pretas com a pigmentação mais escura, elas estão sofrendo muito mais do que pessoas que têm a nossa pigmentação. Uhum. Você traz a lembrança de um livro que é um defeito de cor, que eu até indico aí a todo mundo, né? A história de Luísa e essa história dela chegar ao Brasil, né? E todo o processo de escravidão, tal, até volta para a África, e mostra um processo de uma mulher extremamente solitária que tinha dificuldade em expor isso ao seu redor, aos seus amigos, porque não tinha também amizade, não, um contexto muito mais complexo, e pensando que isso veio para hoje também, né? Então, a mulher, ela tem essa questão da raça, tem a questão de ser mulher e a dificuldade de se impor nesse processo, né? Essa solidão Sim. que ela sente porque ela tem que carregar a responsabilidade da casa, a responsabilidade de ser bela, a responsabilidade de amar, né? Foi comentado aqui, uma das pessoas comentou sobre a solidão da mulher negra com mais de 30. Ou seja, com mais de 30 Eita! anos, a coisa se torna mais complexa, porque tem todo aquele arcabouço de que ela tem que estar independente, ela tem que estar bonita, ela tem que, se ela tiver filha, tem que estar cuidando desses filhos. E como é que isso acontece? Você acha que essas redes que estão acontecendo hoje das mulheres, de mulheres negras, de diversos outros encontros e colaborativos estão possibilitando um melhor diálogo e esse sair da solidão, de ser uma solidão, né? Lidar com aquilo sozinha? Primeiro que nos disseram que um dia passar um príncipe na frente da nossa casa ia nos levar para algum lugar legal, né? Primeira coisa. Nos disseram isso na infância. Que o príncipe ia chegar. E aí tem dois pontos importantes. Será que é um príncipe? É um homem? Sabe?
É um homem que vai chegar. Pois é, né? Porque, minha gente, também tem esse ponto que a gente precisa pensar. Às vezes eu tenho vontade de fazer um grande encontro de várias mulheres negras para elas se conversarem e dizer, minha gente, vocês são perfeitas umas para as outras também. Então, tem essa coisa de você só projetar um homem. Tem uma outra coisa que é você só está completa com sua tampa da panela. Né? Você só é mulher quando você assume um compromisso, né? Quando você assume, não. Quando um homem assume um compromisso com você. Então, quando a gente para pensar na quantidade de mulheres negras ou brancas arretadas que tem por aí pelo mundo e que também estão sozinhas e que você, sei lá, vai te dar um match e todo mundo aí se encontra, né? Essas pessoas se encontram. Por que não? Outra coisa é assim, Chico, claro, é nítido que nós dependemos do outro, né? Nós somos pessoas, nós somos seres Interdependentes, humanos. né? Nós vamos depender de outra pessoa sempre, né? Por exemplo, eu tô aqui hoje fazendo a live com você, mas alguém fez a caipirinha, alguém fez essa caneca, alguém fez o banco, o ventilador, o ar-condicionado, alguém fez alguma coisa. Então, nós sempre estamos dependendo, sim, de outras pessoas. Mas a gente não pode depender do outro para ser feliz. Eu acho que o ponto, se sentir só não é um problema. Sentir a solidão não é um problema. Mas o que a gente não pode fazer é pegar essa solidão e colocar como uma mágoa eterna, como um motor eterno da nossa existência, a ponto de não nos amarmos. Né? A gente precisa se amar. A gente precisa ser feliz na nossa solidão também. Afinal, a felicidade é um caminho, né, que nós construímos. Quem constrói a felicidade somos nós. Eu não estou falando aqui de um contexto onde estamos numa situação, sei lá, eu não vou dizer que a felicidade de uma pessoa que está numa situação de guerra, depende dela. Não, não é isso. Eu estou falando dessa sociedade contemporânea que está todo mundo na sua casa trabalhando e, teoricamente, bem. Uhum. Mas, porque o grande lance de tudo isso, que eu fico muito pensativa, é essa coisa que nos disseram, é essa coisa que a gente coloca na cabeça, que a gente precisa estar namorando, que a gente precisa estar casando, que a gente precisa estar dentro de um relacionamento, às vezes, muito abusivo, mas precisa pegar na mão, precisa postar no Facebook que tá bem, precisa postar no Instagram que tá bem. Então eu prefiro viver numa verdade. Qual é a verdade hoje? Hoje eu tô chata, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz, hoje eu tô me sentindo só. Geralmente no período menstrual eu me sinto nessa solidão, essa solidão me toca, né? É um período que eu tô mais sensível, então talvez eu queria ali uma pessoa para me abraçar, um aconchego, não sei o quê. É possível a gente sentir isso, mas são sentimentos que a gente vai lidando com ele. Outra coisa é eu estar desesperada na porta da minha casa, esperando o tempo todo que alguém venha me salvar. Essa princesa que está nesse castelo o tempo todo, né? E aí disseram, olha, para ser princesa tem que ter cabelos longos, olhos azuis e a pele alva como a neve. E aí? Como é que fica? Como é que você se encaixa nesse processo, né? Até Como é que comentaram faz? aqui, Roma, solidão não é sinônimo de infelicidade. O comentário de Célia. E Chico, meu xará, traz o seguinte: solidão e solitude, sentimentos que se confundem em uma sociedade que define caixas e descarta a essência. Ao fim, os sentimentos se confundem e as dores passam a dominar. Ou seja, não é muito claro, né? A solidão ela é vista como algo negativo, como algo pesado, como um fardo. E muitas vezes ela é, como você traz aí, um processo que é cultural, que é imposto culturalmente
e que esse indivíduo vai precisar acordar em algum momento, se ele tiver essa oportunidade, porque às vezes não tem essa oportunidade, de fazer uma terapia, às vezes nem uma terapia, mas de estar em um grupo colaborativo, ou de participar de alguma situação onde fortaleça ele de alguma maneira. Eu acho que virar esse escopo é bem complexo. Falar de solidão, as pessoas não gostam, porque cria uma espécie de tristeza e traz essa ideia que você traz. Ah, eu estou sozinho, eu preciso de alguém, eu preciso que alguém, de alguma forma, me ajude, me dê essa injeção de ser eu. Né? Enquanto esse eu, ele está lá dentro, né? A gente tem que buscar isso de alguma maneira. Como é que E, você vê esses pontos? então, é um perigo, né? Você não conhecer o eu que mora dentro de você. Porque existe uma pessoa dentro, que está dentro de você, que na verdade é essa pessoa que deveria ser o seu primeiro par. Você fora, você dentro. Acho que a psicologia pode dar caminhamentos melhor sobre isso. Mas eu acredito que espaços como esses ajudam as pessoas que não têm acesso a uma terapia. Não, eu acho que não substitui. Acho que terapia tem que ser feita mesmo, sabe? Um profissional, uma profissional ou um profissional sério precisa ser feito. Mas aí a gente sabe que a realidade do nosso país não é a melhor possível. Uhum. Então, como é que a gente consegue, como é que a gente procura caminhos para, dentro dessa solidão, se sentir acolhida? Porque quando eu comecei a conversar da minha solidão com as minhas amigas, com os meus amigos, foi quando eu percebi que eu não estava sozinha só. Tinha mais pessoas sozinhas, né? Tinham mais pessoas que também tinham os mesmos sentimentos. Então, quando a gente para pensar nessa solidão, nessa solitude, um ponto que ninguém está livre dela, que às vezes as pessoas colocam as fotos, né, nas postagens. As Eu gosto redes, muito do né? Instagram. Eu gosto muito do Instagram, é a parte feliz da vida, né? É a parte do bonito, do belo, o Facebook também. Mas eu gosto de pensar se de fato aquela coisa que está alimentando ali, que disseram pra gente que é importante, colocar foto no Facebook feliz com um parceiro ou parceira, se aquilo de fato é felicidade. Às vezes você só tirou a foto, mas você leva uma carga, sabe, tão grande. Tem a ver com uma pergunta aqui de Marta. Antes de falar até da pergunta de Marta, eu queria destacar que quem está aqui com a gente é o escritor Fábio Monteiro, né, Ai, que ele é autor do Fábio, um livro Cartas e Povos abraço! Distantes. Seja bem-vindo, Gente, Fábio. esse livro é maravilhoso. Eu sempre recomendo esse livro. Está na minha lista de favoritos, está na minha lista de indicações. Fábio, muito obrigada, querido. Um cheiro para você. E Marta, ela traz um assunto, uma pergunta que é o que você está falando. Existe solidão a dois? E aí? Minha gente, milhões de casas, agora, nesse momento, tem solidão a dois. E quando eu, Roma, me vi numa solidão a dois, eu digo, é o quê, querida? Não quero isso para mim. É possível sim, Chico. É possível sim, Marta. Você está dentro de uma casa, ou dentro de um relacionamento, dentro de uma estrutura que te coloque como uma solidão, que você vive sozinha, dividindo um relacionamento, um teto, uma casa, enfim. E eu acho que essa é uma das mais perigosas, É né? uma das piores, né? Porque aí você nem encontra a felicidade sozinho, né? Você não tá ali na felicidade, você não goza da sua felicidade. E te impede também de estar em lugares mais felizes, às vezes, sabe? Impede de estar com pessoas mais calorosas, né? É Com isso, grupos de amigos. e isso que você traz, a solidão, quando a gente está nesse processo, né, dentro de uma casa, dois, três, quatro, enfim, você se sente sozinho,
o quão o seu diálogo com você mesmo é um diálogo que permite lidar com a sua solidão. Porque Sim, às vezes estar com o outro e se sentindo só pode ser uma necessidade que nós estamos buscando nesse outro e que ele jamais vai completar a gente. Né? E aí eu fico imaginando um momento como esse, onde as pessoas estão dentro, obrigatoriamente, quem pode, né? Dentro das suas condições, dentro de casa, e às vezes num relacionamento que não é legal e vive a solidão de estar nesse relacionamento, né? De estar vivendo e denunciar. Então, a solidão também ajuda a denunciar o quão solitários nós somos e o quanto sim. dependentes do outro nós somos, né? Se nós temos esse olhar aberto e cuidadoso, né? Eu tenho uma amiga que passou agora por uma situação bem delicada e ela disse: Roma, eu nunca imaginei que eu podia ser feliz sozinha. E ela me trouxe esse relato porque eu estava conversando com ela, né, sobre solidão, falando que ia estar aqui com vocês hoje. E eu fiquei pensando, Chico, quantas mulheres hoje estão sofrendo agressões dentro da sua casa e às vezes casas construídas por elas, ou comendo um pouco que tem, que são comidas trazidas por elas. O quanto essas mulheres estão em casa agora em solidão e ainda assim sofrendo várias violências, né? Seja psicológica, seja física. Então, precisamos, nós mulheres sobretudo, porque eu estou enfatizando mulheres, porque estatisticamente nós somos as maiores vítimas. Então, mulheres negras, mulheres brancas, homens negros e homens brancos, precisamos aprender a nos amar primeiro. Quando a gente não se ama, a gente não é capaz de amar o outro, porque esse amor, ele não será um amor de cuidado, vai ser um amor de ganância. Eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado, eu quero que você seja assim. E ninguém vai dar, ninguém vai ser 100%. Se alguém é 100%, tem alguma coisa errada, não é possível. Uhum. Não encontrei esse santo ou santa ainda. Mas eu gosto muito de pensar que é a seguinte: como é que eu meço se eu tô feliz, se eu tô feliz ou não, né? Se o relacionamento que eu tô é um relacionamento abusivo até ou não. Para pensar. Você tá sendo feliz? Aquilo ali te faz feliz, te faz bem, né? Eu acho que vou até tirar a palavra felicidade. Vou deixar assim. Isso te faz bem? É bem isso? Isso te faz bem, né? O que você tá Você vivendo ficar hoje te faz sozinha bem? com você mesmo, né? Faz bem, você fica bem com Ficar você sozinha com mesmo. você mesma te faz bem? Aí não olha, mas eu sinto tanta saudade de tal coisa, de tal coisa, de tal jeito. Mas será que só essa pessoa pode proporcionar isso para você? Será que não existe aí uma gama de coisas que a gente introjeta na cabeça Uhum. para nos enganarmos mesmo? Nós fazemos isso. É normal, todo mundo faz isso. Mas eu acho que quando a gente tem um cuidado de olhar, a gente tem esse cuidado de olhar para dentro de si e procurar uma verdade no que a gente está vivendo, fica mais fácil resolver, sabe? O Roma, é, Jason, ele coloca que ele tem uma sobrinha e como ele pode ajudar no empoderamento dessa sobrinha, do ponto de vista para que ela não cresça uma mulher negra e sozinha. Aproveitando, eu vou indicar um livro, que para mim é um dos livros marcos assim que eu li, é um livro de uma baiana, chamado Mulher Negra, Afetividade e Solidão, que fala justamente sobre esse processo da solidão da mulher negra, inclusive com os próprios parceiros, muitas vezes negros, que olham essa mulher objetificada. Né? É a mulher que sempre vai servir para alguma coisa, que é aquela mulher que vai servir para fazer alguma coisa, para construir um lar, para cuidar dos filhos, para fazer a coisa para cuidar da casa. E quando isso se rompe, há todo um processo complexo, onde este homem se sente, muitas vezes esse homem negro se sente no direito, inclusive, de buscar outras mulheres, e ele não enxerga esse poder, essa autonomia dessa mulher que ele tem dentro de casa. Né? Enfim,
É uma situação, uma discussão bastante complexa, mas que fala bastante de solidão. Mas como é que a gente pode empoderar essas crianças para que elas não passem por isso? Eu espero que não passem. E se passarem, eu espero que elas tenham famílias que possam apoiá-las, que possam amá-las, que possam acolhê-las. Porque muitas das mulheres estão em situação de violência hoje, porque não têm famílias, amigos que apoiem, que a tirem desse lugar de sofrimento. Então, Jason, eu acho que um dos pontos chave para resolver isso é sempre estar apoiando essa pessoa, mostrar que mesmo se essa pessoa, né, não tem apoio na escola, no trabalho, mas tem em casa, e se por acaso, não o contexto dele, fora desse contexto familiar, se a criança, por exemplo, não tem apoio em casa, não tem apoio na rede de saúde, por exemplo, tem na escola. Então, se cada professor negro ele se colocar no lugar de um cuidador da dor da criança negra, do jovem negro, nosso país já teria avançado e muito. A quantidade de professores brancos na sala de aula ainda é grande. Mas se nós conseguirmos sensibilizar esse professor, que é um trabalho, inclusive, que eu faço, de sensibilizar o educador, para que o educador tenha empatia por seu aluno, isso ajuda a caminhar ou minimizar, ou pelo menos ter um olhar mais cuidadoso sobre o outro, né? Essa coisa, Chico, desse empoderamento, né? Como é que a gente empodera uma mulher? Não tem uma receita de bolo de empoderar ninguém. As pessoas se empoderam sozinhas, né? A mesma coisa eu acho muito engraçado, às vezes, projetos que dizem que estão transformando vidas. As vidas estão lá, nós damos subsídios mínimos para que as pessoas se transformem sozinhas. O que falta é acesso à informação, o que falta é acesso ao direito. E é por isso que as situações de racismo e de negligência social ainda acontecem. Então, é garantia do direito do jovem negro ter a sua escola acolhendo ele nessas questões que ainda são latentes no nosso país. O que a gente tem é uma educação, né? Eu estou falando hoje da escola, é uma educação ainda muito pautada no branco, né? Nas necessidades da população branca, né? Então, se tem projetos, porque a população branca precisa de mão de obra, né? Se tem ações, né, de empoderamento feminino, porque a mulher negra trabalha com excelência. Então, muitas vezes, a gente precisa ter cuidado, né, do que a gente está oferecendo para nossa meninada, porque eles precisam se empoderar a partir da experiência, né? Eles se empoderam a partir da experiência. Então, quais experiências que estamos levando para a nossa escola, para os nossos alunos, para os nossos filhos, e que podemos avançar no empoderamento? Então, empoderar de goela abaixo é você fazer exatamente o que a gente diz que é errado, que é impor o que é o empoderamento. Às vezes, o empoderamento é deixar o cabelo crespo. E às vezes, o empoderamento é deixar ele liso. Entendi. Dependendo do contexto. Então, a gente não pode colocar em uma caixa fechada o que é empoderar. Empoderar é ser você, é você trazer de sua essência o que você gosta de fazer. O empoderamento dentro de um contexto de militância talvez não encaixa. Talvez a militância é importante, mas às vezes eu não me encaixo na militância. E aí? Eu vou deixar de ser empoderada por isso? Né? Os empoderamentos, eles são diversos. Então, a solidão que está, às vezes, na escola, na casa, ela é proporcionada por um contexto social, por um contexto político, por um contexto que é um contexto de negação do direito do outro.
Vou aproveitar e ler alguns comentários aqui, né? Silvinha fala o seguinte, sobre a solidão, que ela pega a gente na curva. Impressionante como ela chega nesses momentos mais difíceis de perda, de ausência, de doença e de dor, né? É, Fala-se também, ela também comenta o seguinte, que o processo da solidão, melhor, Danilo comenta que acha que a solidão que força padrões de felicidade. A solidão é vista como um grande problema. A solidão permite encontros importantes na vida, né? Ou seja, é possível nós termos, acima de tudo, encontro com nós mesmos, né? Silvinha ainda comenta também, eu sinto falta de ter alguém às vezes. Contudo, isso não é uma coisa mais importante. Acho que a coisa da solidão fica feia quando colocamos o ter alguém como topo das prioridades. Sim. Merissa comenta, talvez seja doloroso demais para algumas pessoas serem companheiras de si mesma. Aí elas se apegam a qualquer merda que aparece surgindo em É isso relacionamentos mesmo. abusivos. É É isso isso aí, mesmo. quando a gente tá desesperado, né? Por exemplo, é um exemplo prático, você está com dor de barriga. Você diz assim, eu nunca vou no banheiro tal. Quando você está com dor de barriga, você perde todas as regras, né? A mesma coisa. Né? Se você está no desespero de querer alguém, a tendência que você atrai uma pessoa que não vale tanto a pena é enorme. Sim. A Auri fala que a maior da solidão é a dois. Eita. É, tomei um café no espírito do Bora Conversar. Legal. É um Que comentário aqui coisa de Silvinha. boa. Davi fala o seguinte: precisamos estar em primeiro lugar. Temos que ser a prioridade em nossa vida, com o que você falou, né? A importância da gente. Nancy fala o seguinte: a mulher negra sofre, mas ainda de falta de amor próprio que o homem branco. A mulher branca e o homem negro nesta ordem, né? Ela fala de uma ordem, né? Uhum. Primeiro vem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e, por fim, a, a, a mulher negra. E é Mas só um verdade, né? pouquinho. Fale, Mas ela comente. não, ela sofre isso porque ela não sabe às vezes que ela pode se amar, porque existe uma sociedade inteira dizendo que ela é a escória social. Então, é um recorte muito dessa coisa da opressão mesmo da mulher negra. Ela é oprimida o tempo todo, né? E eu estou falando agora de uma opressão que é milenar não, que é centenária, né? Pelo menos no nosso país, mais de centenária até. Então, enfim, é um contexto muito difícil de romper, mas possível de romper. Uhum. Tem um comentário também aqui sobre um assunto também que nós já comentamos, que a solidão a dois é uma das mais violentas e com causas mais silenciosas. É o que Jason fala, né? A solidão a dois é perigosa porque ela vai nascendo ali, né, no silêncio. No silêncio, as duas pessoas estão achando que está tudo bem e quando vão ver o processo, tá uma porcaria. Como se fosse aquele vazamento que você tá ali. Começa um pingo, né? Então, aqui eu coloco uma panela. Uma Durepox. Aí vai passando, daqui a um mês ele está caindo mais dois pingos. Daqui a 3 meses já está caindo um jato de água. 4 meses cai. E você, quando vai ver, a coisa já está apodrecida, né? Porque são duas pessoas tentando lidar muitas vezes com as suas solidões. E aí elas Sim. terminam agredindo umas às outras, né? Aqui falaram, tomando Heineken para pensar melhor, foi Celinha, né? É Sim, você que sim, nós... Ah, a Celinha. Heineken aí, né? Acho que uma das maiores solidões é estar em um relacionamento e se sentir sozinho. Esse é um comentário que está vindo bem, bem forte aqui hoje, né? Sim. E fala-se também aqui do acolhimento da família. É fundamental no processo da solidão. Falando dessa questão da família, que é importante esse processo do apoio no processo da solidão, acho que vale a pena a gente trazer um assunto que está em voga, que esse momento do Covid, né? As pessoas elas estão morrendo e não têm a possibilidade de fazer o seu ritual, né? De sepultar o seu ente querido nos vieses do passado, ou seja, com o apoio de várias pessoas, com um abraço, com afeto, tal, tal. Como é, Roma, que se lida com esse processo, com essa solidão de perder uma pessoa e de não enterrar essa pessoa como você queria enterrar? Como é que entra esse processo nesse momento? Então, Cico, eu vou pegar o ápice do que é enterrar uma pessoa na minha vida.
Eu tive dois momentos assim de ápice. Um foi a morte da minha tia Lizu, que era uma mulher incrível, que cuidava de mim, enfim. E um outro foi minha mãe. E aí tem dois passos. Quando você está no velório, você recebe lá os amigos, a família, e você pode abraçar, e você pode. Mas depois todo mundo vai embora, Chico, aquilo é só um ritual. O grande detalhe é que as pessoas não estão tendo a oportunidade de ter o ritual. E talvez isso faça com que esse processo seja mais doloroso. E mais solitário. E mais solitário. Né? Mas que, na verdade, no fim das contas, depois ali de 2 a, no máximo, 3 semanas, a solidão ela vai chegar. Porque aquela pessoa não vai estar mais ali, né? Então, esse processo da solidão e da morte, né, da solidão pela morte, é uma solidão que parece que ela rasga mais, te dilacera mais. E o processo do enterro e do momento fúnebre e do luto, ele te deixa, ele vai te acomodando nesse sentimento. Mas no final das contas, né, você vai estar só, você vai estar num momento que você perdeu seu ente querido, você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, você perdeu seu marido, você perdeu, né, sua tia. Então, o que eu acredito é que eu não estou minimizando a dor de ninguém, Sim, que a claro, dor eu é entendo. genuína, a dor Porque, existe. no fundo, esse processo é um processo solitário. Né? É, Não tem, quem vai não tem resolver o o abraço negócio vai do enterro ajudar. é você. Quem vai fazer. Exatamente. É um Olhe, processo quem vai solitário, no resolver? fundo, Quem né? vai reorganizar a casa é você. Quem vai depois pegar os ossos, no final das contas, é você. Então, um processo já solitário. Só que a sociedade, em construção, né, trouxe essa construção desse velório, Do ritual, dessas né? flores, desse acolhimento que é ali naquele momento. Depois essa família ou essa pessoa vai estar só nesse processo. É Eu isso lembro aí. muito, na primeira vez que eu precisei usar o atestado de óbito da minha mãe. E quando eu usei o atestado de óbito da minha mãe, que eu precisava mostrar que ela estava morta, foi dias antes de eu ter feito uma grande faxina e quase jogar esse atestado de óbito fora. Porque eu não sabia da relevância de um atestado de óbito. Eu só fiquei sabendo depois desse processo seletivo que eu estava fazendo e precisava. Eu disse, o documento da sua mãe. Eu disse, não, minha mãe já morreu. Cadê o atestado de óbito dela? Então, eu pego o atestado de óbito e levo. Eu digo que o atestado de óbito é a carta oficial, né, que você vai resolver tudo sozinho agora, né? No meu caso de filha, de mãe, né, nessa Claro. relação mãe-filha, sou eu que vou resolver. Então, sou eu que tenho que... E só que, assim, nós criamos os filhos, às vezes, com a dependência, né? Que você vai estar aqui para sempre. E agora eu percebo que com o Covid, muita gente está com medo da morte. Mas a morte sempre esteve na nossa porta. É isso Claro aí. que E que esse pode ser um tema aí para a gente discutir futuramente, né? Um novo Pois tema. é, pois é. Ô, Roma, nós já estamos aqui com 7 minutos para encerrar nossa live, infelizmente. Eu vou ler um comentário aqui que eu achei interessante de Antero. Ele falou o seguinte: sofri muito na sala de aula por conta disso. Nasci mergulhado em meio a uma solidão, onde sempre me senti só em meio à multidão. Eu vou pedir para rapidamente, vou já fazer alguns agradecimentos e depois pedir para você encerrar, fechar, né, para a gente não ter aqui o risco da live cair. Quero agradecer a todos aí que participaram, que vieram nos prestigiar. Foi uma experiência nova, inclusive deixe seu feedback sobre o que você achou, o que você sugere. Nós sempre trabalhávamos com 3 convidados presenciais ao mesmo tempo. E nós fizemos agora a experiência de cada quinta-feira um convidado falando do seu viés sobre aquele tema. Esse mês, discutindo o tema solidão.
Fique atento porque nós vamos lançar no Stories também uma votação para o próximo tema, o tema de junho. Vai envolver aí alguns temas que nós já trabalhamos. Agradecemos mais uma vez a Outros Meios por toda a parceria aí, pelos cards maravilhosos. Lembro a vocês que vocês podem contribuir com o Ravel Café aqui em Salvador, através das quentinhas. Nós deixamos um post aí falando sobre isso. Vocês podem ir no Insta do Ravel e entender melhor, assim como do Lei de Aurora, que é nosso parceiro aí em Recife. Também você pode ir lá no Insta do Lei de Aurora e saber os maiores detalhes de como você pode contribuir comprando quentinha. São nossos parceiros e que nesse momento precisam mais do que nunca do nosso auxílio. Roma, eu quero agradecer demais a você pela parceria de sempre, pelo carinho de sempre, pelas palavras, pelo empoderamento, pela beleza. E peço a você agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que participaram, que trouxeram suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários. Obrigado. Érica, Geison, Maurício, Sal, Silvinha, Mirella. Obrigado a todos vocês por virem, Meg, por participarem e contribuírem com essa noite. Próxima semana nós voltamos na próxima quinta-feira, 19h30, com outra convidada falando sobre solidão. Eu deixo esses últimos minutos para você, Roma, encerrar falando sobre o nosso tema. E agradeço de coração. Eu vou mandar um cheiro bem grande para Meg. Meg eu conheci não lembro o nome do restaurante, mas Meg é incrível, gente, de Salvador, inclusive. E se for o Antero, que eu acho que é Mestre Antero, bonequeiro aqui de Igaraçu, maravilhoso. Mestre Antero, esse sentimento é um sentimento de muitos, né? De muitas. Então, eu sempre penso que os diferentes podem se juntar. Que os diferentes são muitos, né? São muitas pessoas diferentes. Porque o normal, ele não existe. Isso é uma coisa. Gente, o que é ser normal? Não existe a normalidade. Existe um machismo, existe um heteronormativismo, sei lá, existe qualquer outra coisa, mas normalidade não existe. Então, dentro da sua solidão, procure a felicidade, porque ela deve estar por aí. E não é essa felicidade que o povo está dizendo para ir por fora, não. Pense o que é essa felicidade para você. E você vai perceber o quanto a solidão, ela também é importante. A solidão nos faz refletir. E tem muita gente que não quer refletir sobre as coisas. E é também a escolha de cada um. Hoje, eu sou só. Hoje eu posso dizer. Temos 2 minutos, viu? É uma mulher negra, sozinha. E dentro da minha solidão, eu tenho amigos, amantes, companheiras, companheiros. Eu tenho uma família, mas não a família da minha casa só. Eu tenho uma família de pessoas. Quando eu entendi o que era a solidão e o que eu poderia construir a partir dela, eu vivi melhor. Claro, eu choro, eu grito, eu digo, mas é possível. É humana, né? É humana, eu sou humana. Então vamos embora, minha gente. Não importa, é felicidade, vamos embora. Vamos viver genuinamente, né? A nossa essência. Obrigado, Roma. Vamos na live, vai estar aqui. Obrigada a você. Um beijo, gente. Um beijo. Até mais. Até mais.